It's not a game, it's a rich thing. Meu nome é Eduardo Augusto Pimenta e este é um trabalho sobre o que é figura de linguagem. Bom, a figura de linguagem são formas de expressão que estão da linguagem comum ou denotativa. Elas dão a um texto um significado que vai além do sentido literal, como por exemplo, Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele me fez. A expressão cara de pau indica que Fabiano não tem vergonha, não que a cara dele é literalmente feita de madeira. Eu vou falar sobre a assonância. A figura de linguagem assonância se caracteriza pela repetição de vogais nas sílabas tônicas, diferentemente da figura de linguagem de aliteração, onde há repetição somente nas consoantes. Um exemplo de assonância é um verso do poema de Cecília Meirelles, onde fala: essa menina, tão pequenininha, quer ser bailarina, onde há repetição do inha entre os versos. Eu vou falar sobre o eufemismo, que é uma figura de linguagem utilizada para amenizar um fato ou situação, como por exemplo, acho que eles omitiram a verdade, que é a mesma coisa de dizer que acho que eles mentiram. Ou também, eles subtraíram a bolsa da senhora, que é o mesmo que dizer eles roubaram a bolsa da senhora. Olá, eu sou o Gabriel e eu vou falar sobre a gradação. O que é a gradação? A gradação é uma figura de linguagem na qual é caracterizada pelo desencadeamento das ideias, ou seja, ela faz uma sequência na qual pode ser uma ordem crescente ou decrescente, fazendo com que haja um aumento das expectativas, por exemplo, ou a diminuição da expectativa. Existem dois tipos de gradação, a ascendente e a descendente. A ascendente ela pode ser caracterizada por um clímax, e a descendente pode ser caracterizada como um anticlímax. Segue dois exemplos para melhor entendimento. O clímax. Em menos de um ano, ele se tornou estagiário contratado e chefe. Houve um aumento do cargo do indivíduo. E o exemplo do anticlímax, ele berrou, gritou, falou, sussurrou, mas ninguém veio. Oi, eu sou a Hannah e o meu trabalho é sobre hipérbole. Essa figura de linguagem caracteriza-se pela inversão dos termos, da ordem dos termos em uma frase. Um personagem famoso que utiliza-se dessa figura é o Matrioda. Por exemplo, pode você ir lá, quando a ordem correta seria você pode ir lá. O hino nacional também apresenta essa figura de linguagem. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Quando a ordem correta, sem o hipérbole, seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E o sol da liberdade brilhou no céu da pátria, em raios fúlgidos, nesse instante. É uma figura razoavelmente simples, que é basicamente essa troca de ordem. Sobre figura de linguagens, e a que eu peguei é a hipérbole. A hipérbole não é nada mais, nada menos que um exagero. A gente usa a hipérbole no dia a dia, a gente fala assim: tô morrendo de fome, eu tô com tanta fome, um dia comer um boi inteiro. A gente não é capaz de fazer isso, mas a gente fala isso para enfatizar quanta fome a gente tem. E um exemplo que eu peguei aqui é esse livro aqui, ó, que se chama Eu Morreria por Ti, de F. Scott Fitzgerald, onde o protagonista do conto ele fala isso para sua amada, mas eu não acredito que ele morreria mesmo, que ele se sacrificaria por ela. Mas é o jeito que ele tentou usar para descrever o que ele sentia. Olá, sou Leonardo Pivon. Vou falar aqui sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são usadas para causar um certo efeito na frase, né, que a pessoa fala. E a ironia eu acho que pode ser uma que seja bem encaixada nesse meio, pois com ela é possível obter um efeito diferente ou oposto do significado comum, né? E dependendo do exemplo, pode-se obter até um certo humor. Um exemplo pode ser: o aluno estudou tanto para a prova que tirou 0. Aqui a gente obtém o efeito oposto, pois quando uma pessoa estuda muito, ela vai tirar uma nota boa, que nesse exemplo não foi o que aconteceu, né? Por isso foi usado foi causado o efeito oposto.
Olá, eu vou falar um pouquinho sobre o que é metáfora e citar um exemplo. Metáfora é uma figura de linguagem e ela consiste em uma palavra ou uma expressão com sentido figurado. E a metáfora, a gente pode definir ela como sendo uma espécie de comparação, porém uma comparação implícita, pois não exige conjugação ou locução conjuntiva comparativa. Um exemplo que eu achei que é muito interessante, que é visto em filmes, séries, romances, é que seu coração é uma pedra. Essa frase, não quis dizer que o coração da pessoa é uma pedra, mas sim que ela é insensível, ela é fria, e usa a pedra como exemplo, pois é um objeto que é difícil de ser quebrado, é duro, e por isso essa expressão. Eu sou a Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Então existem 3 classificações principais da figura de linguagem, que são as figuras de palavra, figuras de pensamento e também figuras de construção. Aqui eu vou falar da metáfora na figura de palavras. A metáfora é quando a gente usa uma palavra semelhante a um termo com significado diferente do habitual. Por exemplo, quando a gente fala, a casa deles era uma prisão, ou seu irmão é um monstro. A palavra prisão e monstro não são os termos corretos, por assim dizer, mas são os termos que a gente usa como uma metáfora para expressar o que a gente quer explicar. Outra que eu vou falar é sobre a hipérbole, que são expressões que causam um exagero intencional e fazem parte das figuras de pensamento. Por exemplo, quando a gente fala, faz milênios que eu não vejo aquela pessoa, então a gente exagera o tempo que a gente não vê ela. A minha figura de linguagem é a onomatopeia, que é uma figura de linguagem que reproduz palavras que imitam os sons naturais, podendo ser de objetos, pessoas ou animais. Esse recurso aumenta a expressividade na fala e é muito conhecido por ser usado em tirinhas de histórias em quadrinhos. De exemplos de onomatopeia temos os es contínuos, que é o som de um homem ou um animal dormindo, o cough, que é o som da tosse, o splash, que é o barulho da água, o smack, que indica barulho de beijo, o boom, que normalmente representa bomba ou explosões, e o crash, que representa batidas. Oi, meu nome é Ricardo e eu vou explicar a paronomásia. Paronomásia ou paranomásia é uma figura de linguagem que faz uso de parônimos, palavras com escrita muito semelhante e significado diferente, com o intuito de produzir um jogo sonoro no discurso, sendo constantemente aplicada em letras de música, peças publicitárias, tirinhas e em prosas. Agora observe os exemplos contidos nessas 3 tirinhas. Na primeira pode-se observar no caso da palavra acorda, pode significar acordar ou objeto. Na segunda trata-se do lançamento, que pode ser a inauguração de uma obra literária ou ato. Na terceira nós podemos observar o ato de ver ou de vender. Vou explicar para você a prosopopeia. A prosopopeia é uma figura de linguagem que você usa dando características de objetos, características humanas para objetos inanimados. Então, por exemplo, o sol amanheceu muito triste e escondido. Não necessariamente o sol amanhece triste, porque o sol amanhecer é uma ação inanimada, mas você atribui uma característica humana, que é a tristeza, para o sol. Então, o sol amanheceu triste é um exemplo de prosopopeia. Eu vou falar sobre a silepse e eu fiz um mapa mental para ficar mais fácil de entender como funciona. Ela é uma figura pela qual a concordância das figuras se faz logicamente pelo significado e não pelas regras da gramática, que tem como exemplo muita gente aqui, pelo que dizem, entre outros exemplos que são citados em frases cotidianas. Os recursos da escrita, em que a concordância não ocorre de acordo com os termos da frase, também é um jeito de identificar um silepse. Aqui nos exemplos temos uma silepse de gênero, que é a velha São Paulo cresce a cada dia, e uma de número, que é o povo gritava muito alto nas ruas. Zeugma nada mais é do que a omissão de um elemento ou mais de uma frase que já foi dita na anterior, como por exemplo, o bebê aprendeu a andar e depois a falar. As figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Dependendo da sua função, elas são classificadas em 4 tipos de figuras.
A primeira delas é a figura de palavra ou figura semântica, e elas estão associadas aos significados das palavras. Dentro dessa categoria a gente tem a metáfora, a comparação, a metonímia, catacrese, sinestesia e a perifrase. Em segundo, a gente tem as figuras de pensamento. Elas trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Dentro desse grupo, a gente tem a hipérbole, o eufemismo, a ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. E o terceiro grupo é as figuras de síntese ou construção. Eles interferem na estrutura gramatical da frase. Dentro desse grupo tem a elipse, a anáfora e a silepse, além de alguns outros. E por último, a gente tem as figuras de som ou harmonia. Elas estão associadas à sonoridade das palavras. Dentro desse grupo, a gente tem a aliteração, a paromasia, a assonância e a onomatopeia. Como são muitas as figuras de linguagem, eu resolvi falar 2 de cada um dos 4 grupos que eu comentei. O primeiro exemplo que eu escolhi é do primeiro grupo, que é figuras de palavras. E o primeiro exemplo que eu vou dar é da metáfora, porque ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes, no qual o termo comparativo ele fica subentendido na frase. E a frase que eu escolhi para dar de exemplo é: a vida é uma nuvem que voa. Se não tivesse na metáfora, a frase ia ser: a vida é como uma nuvem que voa. Teria o como lá no meio da frase. O segundo exemplo para o grupo que eu peguei são os de comparação, que diferente da metáfora, no caso desse de comparação, eles são utilizados os conectivos de comparação. O exemplo desses conectivos são o como, assim e tal qual. E a frase de exemplo que eu peguei são: seus olhos são como jabuticaba. Então tem o como no meio da frase, porque ele está comparando. Para o segundo grupo, que é figura de pensamentos, eu escolhi por primeiro a hipérbole, que ela corresponde ao exagero intencional nas expressões. Então, uma frase de exemplo é: quase morri de estudar. Então, não é que a pessoa realmente está morrendo de tanto estudar, mas ela usa essa palavra para expressar uma emoção muito maior, um exagero muito maior em cima da frase dela. O segundo exemplo para o grupo é a ironia, que representa o contrário daquilo que está se afirmando. Então, a frase de exemplo é tão inteligente que não acerta nada. Então, ele está falando que a pessoa é super inteligente, mas logo em seguida ele já meio que contradiz aquilo que ele disse, falando não acerta nada. Indo para o terceiro grupo, que é o figuras de construção, o exemplo que eu peguei primeiro é do Seligman, que é a omissão de uma palavra pelo fato dela já ter sido usada antes. Uma frase de exemplo é: fiz a introdução, ela a conclusão. Se a frase não tivesse dentro desse grupo aí, seria: fiz a introdução, ele fez a conclusão. Então, o segundo exemplo para o grupo é o polissindeto, que é o uso repetitivo de conectivos. A frase de exemplo é: as crianças falavam e cantavam e riam felizes. Então ele põe o e várias vezes em vez de pôr, por exemplo, uma vírgula. Indo então para o nosso último grupo, que é o figuras de som ou de harmonia, o primeiro exemplo que eu escolhi foi da aliteração, que é a repetição de sons consonantais. A frase de exemplo é: o rato roeu a roupa do rei de Roma. E o nosso último exemplo é a paronomasia, que é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. A frase de exemplo é: o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. No caso, cavaleiro é homem que anda a cavalo, e cavalheiro é um homem muito gentil.